estamos a conversar com a professora Rita Figueiras, ela que é professora de Comunicação Política e Mídia, investiga também estas áreas de comunicação política, de vigilância digital, de mediatização também. É com ela que nestes dias refletimos sobre aquilo que é a comunicação, a informação e também percebemos a melhor forma de continuar a comunicar também neste contexto de pandemia e quais são os desafios, os principais desafios que se colocam a profissionais, mas também ao público em geral, como podemos perceber ontem. Professora, neste contexto de pandemia podemos perceber também que empresas de comunicação ou que a comunicação e a informação de alguma forma são caminhos diferentes de comunicar. Informar é uma coisa, comunicar é outra, e este desafio também foi colocado a algumas empresas, nomeadamente que tiveram de desenvolver conteúdos mais formativos. Pergunto-lhe, olhando para aquilo que é o panorama nacional desta área, como é que consegue aferir a forma como as empresas de comunicação se foram conseguindo manter-se no mercado, foram conseguindo comunicar e, no fundo, desenvolver estratégias para continuarem a ser relevantes no mercado? Bom, eu diria que já há cerca de uma década a esta parte, um enorme investimento, ou um crescente investimento num contexto de comunicação digital, não é? E nesse aspecto julgo que o que a pandemia fez foi acelerar um conjunto, ou acelerar ou consolidar, depende do estádio em que cada empresa, digamos assim, se encontrasse, portanto, por um lado acelerar, por outro lado consolidar esta mesma estratégia, não é? De um investimento cada vez maior em infraestruturas de comunicação, em estabelecer uma relação com os consumidores ou numa estratégia de comunicação mais orientada para o digital, principalmente para ser depois consumido em todos os dispositivos móveis que temos, sendo por excelência o telemóvel aquele aonde se congrega mais forte esta questão, o digital com mobilidade, não é? Se bem que também pode ser através dos tablets, dos computadores portáteis. Mas o telemóvel é aquela ferramenta que já se tornou indispensável no cotidiano e na vida que circula. Na vida, assim. Exatamente. Portanto, eu diria que, mas o que nós vemos é que, e principalmente na fase do confinamento, um enorme investimento e uma canalização para esta dimensão digital, mas depois, quando vimos também que, e aí com alguma surpresa, porque foi de facto um pouco inesperado, a procura de jornalismo profissional através dos média tradicionais, nomeadamente a televisão, houve aqui um redirecionar novamente do investimento, nomeadamente do investimento publicitário de estratégias de comunicação para a televisão. Mas o que nós também temos que aqui ver, num sentido mais amplo, é que não devemos pensar que ou se trabalha para um determinado meio ou se trabalha para outro. Digamos que há aqui uma interligação estrutural e profunda entre todo o espaço digital onde as redes sociais ganham especial proeminência e também os médias tradicionais, não é? Portanto, não são dois mundos paralelos, e não só são dois mundos, um que alimenta o outro, eles estão profundamente articulados, não é? Profundamente articulados. E, portanto, diria que se por um lado vimos, como eu dizia, uma aceleração ou uma consolidação, independente do estágio, não é, em que cada empresa estivesse, para canalizar mais para o ângulo digital, mas isso não exclui esta interconexão, interdependência estrutural entre as redes sociais, a internet e os média tradicionais, não é? Portanto, estão todos profundamente associados, principalmente se pensarmos que todos os média que não eram, passaram para um processo de digitalização e a partir desse momento estão todos numa mesma plataforma em comum, não é? Basta ver aqui esta entrevista, ela visa precisamente isso, não é? A confluência no digital de meios tradicionais com já esta transformação e atualização da comunicação através do espaço digital.
Pergunto-lhe se podemos sentir aqui algum perigo de uma almofada tecnológica que depois vá marcar as relações entre as pessoas. Bom, a relação com as pessoas através da tecnologia, ela já se verifica. As redes sociais são um vasto exemplo disso. Exato, e as pessoas comunicarem através do WhatsApp, enfim, todas as aplicações que estimulam o relacionamento entre as pessoas através da tecnologia. Até à pandemia, diria que grande parte do discurso que existia era muito centrado na ideia como a tecnologia afastava as pessoas, não é? Muito do ponto de vista corrente das conversas entre as pessoas também, esta ideia do afastamento. Mas durante até a fase do confinamento, mais do que afastar, as tecnologias ajudaram a aproximar. As pessoas fizeram muitas videochamadas, fizeram jantares, digamos assim, com cada pessoa nas suas casas, permitiu às pessoas, mais do que falarem ao telefone, verem-se, simular o mais possível o que é a interação presencial. E nesse aspecto, o que é que isto nos diz? Diz-nos que, em vez de escolhermos ou afasta ou aproxima, pensarmos que afasta e aproxima também. O contexto é que vai ajudar-nos a compreender se o que está ali a passar significa que a tecnologia está a afastar as pessoas, no sentido de se pensarmos, as pessoas nunca mais voltaram-se a encontrar e a única forma que comunicam é utilizando tecnologia, ou a tecnologia é integrada no relacionamento entre as pessoas, que se vai articulando a utilizar a tecnologia para comunicarem, mas ao mesmo tempo também continuarem -se a encontrar, não é? Porque ela é integrada num contexto mais amplo, de que em determinado contexto a única possibilidade é através das tecnologias, ou as tecnologias servem para marcar qualquer coisa que depois é presencial, ou pura e simplesmente a partir do momento em que as pessoas começaram a utilizar o WhatsApp, o Facebook, o FaceTime, o Skype, tudo, o que temos ao dispor, o Twitter, tudo, significa que nunca mais, estou a radicalizar só para ilustrar melhor o que pretendo dizer, não é? E nunca mais se encontraram presencialmente. Esta é que é aqui a questão. Provavelmente o que acontece é um interligar, mas na questão da pandemia, claramente as tecnologias permitiram aproximar as pessoas. Muitas pessoas sentiram-se menos sozinhas, menos isoladas e sentiram-se mais ligadas, mais conectadas às outras pessoas graças à tecnologia. Permitiu não só escutar as pessoas, como também vê-las, aquilo que a presença nos permite, não é? Que é ver. Claro. Portanto, não é só fazer um telefonema, é fazer uma videochamada, digamos assim. E pergunto-lhe se esse equilíbrio fará mais sentido no contexto eclesial, em que a Igreja foi muito desafiada a uma presença digital, claro, desde o confinamento, a 13 de março, só no final de maio é que foi dito que as celebrações comunitárias com a presença física de fiéis podia ser retomada, e esse equilíbrio entre aquilo que nos pode ajudar na presença digital a ter uma relação física faz mais sentido apresentá-la ainda mais neste contexto eclesial. Sim, eu penso que o contexto eclesial beneficia bastante se, enfim, e isto vai sendo feito também por aproximação, por experiência, por vendo o que resulta, mas integrar e beneficiar das vantagens que ambos os suportes, digamos assim, o presencial e a tecnologia permitem, e como um ajuda a reforçar o outro, porque eu penso que até em termos de pensamento vale a pena refletir sobre a ideia que integrar as tecnologias não exclui a presença, nem a construção dos laços, nem no sentido da comunidade, que é feita na experiência partilhada, não é? Portanto, não exclui, permite, é preciso ver quais são os momentos, ou por contingências da pandemia, que também não sabemos como é que vai evoluir, não é? Também parece que estamos a regressar a uma fase mais complicada e novamente maior afastamento físico, não é? E das pessoas ficarem mais circunscritas a que esferas e em contextos é que se podem encontrar. Portanto, eu penso que faz sentido articular os benefícios que a tecnologia pode trazer para a experiência presencial e de que modo é que a experiência presencial também permite
ser continuada os laços através da própria tecnologia, não é? Portanto, e também algo que é fundamental, mas enfim, que neste momento já não há, poucas pessoas não terão essa consciência que por vezes a tecnologia é o possível e é o que pode garantir contacto. E vemos que até os momentos com o Papa Francisco resultaram muito bem, não é? Tiveram a força de ligação, manteve-se, apesar de vermos uma praça absolutamente vazia, não é? Mas esse vazio estava preenchido com a ligação emocional, com a ligação espiritual, com a ligação afetiva também, que se estabelece vendo através da mediação tecnológica, seja através da internet ou mesmo televisão, não é? Que também fez as transmissões, portanto, julgo que é integrar. Esse vazio é depois preenchido com a palavra, com o discurso, digamos assim, mas com a relação afetiva que é tornada pública porque se verbaliza. É pela palavra, é também pelo silêncio, não é? Porque a comunhão faz-se através da palavra, faz-se através do silêncio, das imagens simbólicas, não é? E da força, como as imagens também conseguem ocupar, digamos assim, e preencher um silêncio que consegue manter a ligação, não é? Portanto, consegue manter essa ligação, que é a questão aqui fundamental, e também o maior receio que se tem face à tecnologia é se ela quebra a ligação entre as pessoas, não é? Se ela quebra o sentido de comunidade, se o elo se dilui. O elo, com certeza, ele poderá diluir-se se a distância for aumentando, mas a distância maior que aumenta não é a física, é a emocional e da relação e da ligação que se estabelece entre as próprias pessoas, não é? Portanto, julgo que muitas vezes há um enorme receio que se coloca nas tecnologias, mas as tecnologias, elas são o significado que as pessoas lhe dão, não é? Não está na tecnologia em si, não é? Não está na tecnologia em si, está na forma como elas são percebidas e também como elas são experienciadas, digamos assim, não é? Como podem ser mais. Por exemplo, exatamente, porque, por exemplo, mesmo a população mais envelhecida, que pode ter sempre tido muita resistência ao computador, a um telemóvel mais sofisticado, digamos assim, mas se no contexto da pandemia foi precisamente através dessa tecnologia que conseguiu ver os filhos, os netos, a família, essa tecnologia ganha absolutamente um outro valor, não é? Portanto, a tecnologia é a mesma, mas a experiência que ela permite muda, e ao mudar essa experiência muda o significado que damos à própria tecnologia, não é? Portanto, ela pode manter e ser um aliado, digamos assim, nestes momentos mais críticos que temos o receio do afastamento, ela pode ajudar a que as pessoas acreditem que a ligação está lá a mesma. Neste contexto, ainda neste contexto eclesial, pergunto-lhe, professora, e nestes desafios digitais e de presença também, que lugar para o púlpito? Que lugar ou que importância assume ou acaba por ter menos o valor do discurso unilateral? Bom, essa é uma grande questão que se coloca sempre com a tecnologia pelo facto de ela permitir a interatividade, não é? E a possibilidade de estabelecer um diálogo. Aí eu penso que, novamente, não está na tecnologia a resposta, mas está na capacidade e na imaginação, porque é preciso imaginar outras formas de estar nos mesmos lugares, não é? Que garantam esse diálogo, que de facto que pede de facto novas formas de garantir essa interação e esse diálogo, e de facto aí penso que cabe à própria Igreja de facto tentar recriar ou imaginar novas possibilidades de manter esse diálogo
que de facto não pode ser transposto ipsis verbis, não é? De um espaço partilhado físico para um espaço não partilhado imediato tecnologicamente. Aí, de facto, todas as partilhas e toda a forma de interação que é estabelecida num contexto de copresença, não é? Em que todas as partes estão presentes no mesmo lugar, requer um exercício de imaginação e de criatividade e de inovação, sem dúvida. Requer, porque é preciso repensar como é que se pode reconstruir ou manter aquilo que é essencial, que é a ligação entre as pessoas. Não tenho respostas, não tenho, mas o que posso aqui sugerir ou alertar ou sensibilizar, digamos assim, é para esta questão fundamental, que é a transição não é possível, porque cada contexto tem um conjunto de códigos e esses códigos condicionam as possibilidades de ligação e de interação entre as pessoas, não é? Ir ao teatro, utilizando um outro exemplo, ir ao teatro e assistir a uma peça de teatro presencialmente é diferente de vê-la em casa, não é? E portanto, e muitas vezes, há muitas pessoas que até têm uma má ideia do teatro precisamente porque só o viram em televisão. Só que em televisão não é possível transpor a experiência da presença, porque o teatro é feito para quem lá está a ver. Diferente de um programa de televisão, que é preferencialmente benéfico para quem vê em casa e não para quem está no estúdio como audiência, não é? Porque cada uma destas experiências tem um conjunto de códigos que a transposição total, a transladação de um espaço para o outro, há uma perda, não é? Portanto, o púlpito, para regressar à sua questão, julgo que requer uma adaptação e não uma transposição. Uma adaptação onde é preciso imaginar, no sentido da criatividade. Quando eu digo imaginar, é recriar os objetivos, integrando, e aí a tecnologia pode ser uma vantagem, porque ela de facto também tem muitas ferramentas que podem enriquecer o diálogo, não é? Mas é preciso fazer esse exercício de recriar o que se pretende com o púlpito, de facto. Com criatividade também.